Olá pessoal, tudo bem? Eu sou André Tesser, você está no nosso canal Dialogando Direito e hoje a gente vai continuar a conversar um pouquinho sobre a lei das estatais. Só que hoje a gente vai falar de uma questão bem específica. A gente vai falar de como podem as estatais resolver o problema da revogação da modalidade de pregão eletrônico em razão da nova lei de licitações. E a gente vai falar disso porque, em decorrência também dos nossos vídeos aqui, dos nossos últimos vídeos sobre a lei das estatais, algumas pessoas vieram me questionar sobre esse problema em específico. Em resumo, a questão é a seguinte, e aí é importante fazer essa colocação da perspectiva para depois a gente poder delinear ou sugerir, enfim, alguma solução para essa questão, tá? A modalidade de licitação, ou seja, de compra pública pelas estatais, na forma do pregão eletrônico, né, como espécie de procedimento a ser adotado para a licitação, ela vem sendo adotada no Brasil por conta de uma lei já relativamente antiga, uma lei de 2002, que estabeleceu, né, posteriormente também aí com algumas regulamentações via decretos e outros atos normativos, ela estabeleceu basicamente essa modalidade, né, de pregão eletrônico para aquisição de bens e serviços de natureza comum. Ou seja, ela acabou sendo a modalidade ou procedimento a ser adotado na imensa maioria dos casos. Isso tanto para a administração pública direta, quanto também para as estatais. Muito bem, até o advento da lei das estatais, em 2016, com entrada plena em vigor a partir de 2018, a gente sabe que as compras públicas realizadas aí pelas estatais, né, as aquisições, as formas de contratação pelas empresas estatais, se regiam pelas mesmas regras que regiam a administração direta pela antiga lei 8666. Muito bem, com a lei 13.303, a gente já falou disso em outros vídeos, houve aí uma regulamentação específica, uma parte inteira da lei 13.303 é dedicada a estabelecer os mecanismos, os procedimentos, as formas, as regras, enfim, para aquisição de produtos e serviços pelas empresas estatais. E aí traz todo um rol ali, né, um rol bastante extenso de regulamentação desse aspecto. E dentre essas regras, uma delas trata especificamente do pregão eletrônico ao estabelecer no artigo 32, especialmente no inciso 4, que nas licitações e contratos regulados ou decorrentes aí da Lei 13.303, devem ser observadas algumas diretrizes e dentre elas, no inciso 4, muito bem, a preferencial modalidade de licitação denominada pregão eletrônico, instituída pela Lei 10.520 lá de 2002, para aquisição de bens e serviços comuns, etc. Então veja só, a lei das estatais, em 2016, dentro da parte dela que regula a aquisição de bens, serviços, produtos, enfim, pelas empresas estatais, estabelece que a modalidade preferencial de licitação a ser adotada pelas estatais é o pregão eletrônico da Lei 10.520 de 2002 e aí com as suas demais regulamentações. Muito bem, isso aí tá tudo ok, tá tudo certo, as empresas estatais super acostumadas, já utilizam sistemas, enfim, que facilitam isso, tava tudo bem, tava tudo certo, até a Lei 14.133 de 2021, a chamada nova Lei de Licitações e Contratos, que vem em substituição à Lei 8666 e que expressamente no seu artigo 193, inciso 2, trata da revogação da Lei 10.520 de 2002, ou seja, da Lei do Pregão Eletrônico. E ela lá no seu artigo 193, inciso 2, então, a Lei 14.133 estabelece que a Lei do Pregão Eletrônico fica revogada após 2 anos a partir da publicação da lei. Ou seja, de forma prática, a partir do dia 1º de abril deste ano, de 2023, a lei de licitações, a nova lei de licitações, determina a revogação da lei do pregão e, portanto, essa lei fica revogada a partir do dia 1º de abril de 2023. E não é uma mentira isso.
Tirando esse trocadilho infame, veja que isso trouxe para as estatais um problema gigantesco. Por quê? Porque até então, as empresas estatais estão super acostumadas, fizeram todos os seus regramentos, estão com as suas equipes de aquisição de produtos, serviços, bens, enfim, todas elas ajustadas a essa modalidade do pregão eletrônico e, de repente, do dia para a noite, some essa lei. E aí a pergunta que fica é: como fica essa questão na lei das estatais? Como é possível que as estatais, de alguma forma, continuem atendendo o artigo 32, inciso 4, se é que isso é possível, com a revogação da lei do pregão eletrônico, da lei 10.520, e o mais importante até, na sua operação e regulação também, como é que as empresas estatais podem ou devem fazer isso? Porque, veja, a lei 14.133 de 2021, ela, para si, para a administração direta, etc., ela resolveu o problema, porque ela pegou boa parte do procedimento previsto na lei do pregão eletrônico e incorporou isso com pequenos ajustes e estabelecendo também que a modalidade principal de aquisição de produtos e serviços, especialmente aqueles de natureza comum, de bens, produtos e serviços de natureza comum, para a administração pública, seja feita na chamada licitação eletrônica. Só que tem um detalhe. Expressamente também, a Lei 14.133 de 2021 diz que não se aplica para as empresas estatais. Então, há de fato, me parece, ou pode haver, a partir de 1º de abril de 2023, uma lacuna normativa que torna impossível o cumprimento do artigo 32, inciso 4 da Lei das Estatais pelas empresas estatais e, ao mesmo tempo, cria um problema também de ordem operacional para a empresa estatal para aquisição de bens, produtos, serviços, especialmente aqueles de natureza comum. Porque a empresa estatal não pode se apropriar do regime trazido pela Lei 14.133, sem qualquer outra regulamentação, pelo menos, exatamente porque a Lei 14.133 não se aplica a elas. Então, como é que a gente pode resolver isso? Como é que eu resolvo esse problema da lacuna normativa? Normalmente, a gente resolveria esse problema por analogia, existem algumas técnicas da teoria do direito que poderiam nos ajudar aqui. Mas, neste caso em específico, há a possibilidade da própria empresa estatal editar uma regulamentação adotando um procedimento que pode ser, inclusive, para facilitar as coisas sob o ponto de vista operacional, que pode ser, inclusive, aquele muito semelhante ao que já existia no pregão eletrônico, ou aquele muito semelhante ao adotado, ou ao que será adotado na Lei 14.133, a partir da ideia lá da licitação eletrônica. E como isso é possível? Tem amparo normativo isso? Tem, porque o artigo 40 da Lei 3.303, o artigo 40 da Lei das Estatais, a gente falou disso en passant num outro vídeo nosso, estabelece que as empresas estatais devem, é um dever, publicar e manter atualizado um regulamento interno de licitações e contratos compatível com o disposto na lei das estatais e os princípios que regem aí a sua atuação. Cujo regulamento, inclusive, segundo o próprio artigo 40, inciso 4, deve estabelecer como diretriz os procedimentos de licitação e contratação direta. Então, olha só, utilizando-se a própria regra do artigo 40, que estabelece que as estatais têm o dever de manter, de instituir e manter um regulamento interno de licitações e contratos atualizado, é possível que a estatal regule isso, traga regulamentações justamente para atender a isso, regulamentações que podem ser bem parecidas com aqueles procedimentos que ela já está acostumada em razão da lei do pregão eletrônico, ou que podem ser um pouco ajustadas a partir dos parâmetros normativos delineados aí na Lei 14.133 de 2021. Ou seja, dentro da própria Lei 3.303, há uma fundamentação, há um amparo normativo para que a própria estatal regule a aquisição de bens, produtos e serviços comuns na forma eletrônica. E essa talvez seja a melhor sugestão, seja a melhor solução para o problema. Algumas estatais já estão adotando isso,
tem funcionado bem e é provavelmente essa a melhor solução mesmo, tá bom? Espero que tenha sido legal para vocês. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, apertar o sininho aqui para saber que tem vídeo novo subindo, para a gente continuar dialogando. Valeu, galera!